Olá, sexto ano, tudo bem? Primeiro, vamos falar mais um pouco aí sobre esse livro aqui, A Cidade Antiga de Fustel, de Coulanges. Tá? É fundamental, tá? É um livro base, você tem que ler, e ele é baratinho, tá? Essa edição aqui, ó, da Martin e Claret, é bem baratinha, tá? Com 15 pila você adquire esse livro aí. Beleza? Fica a dica, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje que eu vou falar é sobre a sociedade romana e a expansão da cidadania aí dentro de Roma, né, a partir do momento da República. Tá? Então, primeiro a sociedade romana. A sociedade romana ela se dividia em 4 grupos, em 4 estamentos sociais. No topo estavam os patrícios. Os patrícios eles eram os primeiros cidadãos de Roma, né? Descendentes dos etruscos, aí que tinham todo aquele culto do pater, da gens que falei aí no vídeo passado. Tá? Esses patrícios, então, eles eram os cidadãos romanos. O que isso significa? Todas as leis da cidade eram construídas por e para eles. Todos os outros membros da sociedade romana que nós vamos falar, eles não participavam das leis. Então, um cliente, um plebeu ou um escravo podia a qualquer momento sofrer alguma violação, ser vendido, ser preso, ser espancado, sem que a lei os protegesse. Porque não eram cidadãos. Cidadãos eram apenas os patrícios. De maneira bem estrita, apenas o pater e, por extensão, os membros da gens, a família do pater. Beleza? Então, os patrícios eram o topo aí da sociedade romana. Abaixo dos patrícios estavam, então, os clientes. Os clientes, eles eram os associados dos patrícios. Na prática, eles viviam como servos, né? Eles não eram, não podiam ser vendidos, né? Não eram escravos, né? Eram pessoas livres. Muitos deles eram ex-escravos que, na medida que tomaram ganharam a liberdade, continuaram servindo aos seus senhores, né? E acabavam desfrutando aí de algumas condições por serem muito amigos, muito próximos aí das famílias das gens, muito próximos aí dos patrícios. Então, eles viviam uma condição relativamente boa, né? Às vezes desfrutavam dos mesmos confortos aí dos patrícios, embora não tivessem nenhum direito sobre herança, sobre terra, nada. Então, eles podiam eventualmente arrendar uma terra, podiam alugar um pedaço da fazenda para cultivar seus produtos ali e subsistir, ou mesmo vender esses produtos que eram ali produzidos. Né? Mas na medida que o contrato acabava, eles tinham que devolver aquele pedaço de terra para o patrício. Né? Então eles não tinham direito de posse sobre terra nenhuma, né? Porque dentro das condições do cidadão estava aí o direito de possuir propriedade. E esse direito era apenas dos patrícios. Os clientes não tinham nenhum direito de herança, não tinham nenhum direito a possuir bens, né, a possuir terras. Né, embora pudessem desfrutar aí de uma vida boa ao lado aí dos patrícios. Tá? Então os clientes eram associados dos patrícios. Abaixo dos clientes estavam os plebeus. Os plebeus, eles eram completamente excluídos aí dessas condições de cidadania. Eles não tinham nenhuma proteção dos patrícios, como era o caso dos clientes, e também simplesmente não eram considerados cidadãos, embora fossem a maioria da população. Mas eles viviam num bairro afastado, um bairro um pouco mais distante aí da onde moravam os patrícios. Né? Então,
Esses plebeus, eles não eram cidadãos, eram sem religião, no sentido do culto doméstico lá da gens, e eles estavam então excluídos da condição de cidadania, né? Embora fosse a maioria da população. Abaixo dos plebeus estavam os escravos, né? E aí vale sempre lembrar, gente, que quando a gente fala de mundo antigo, a cor da pele não importa. A questão da escravidão negra foi um fenômeno do mundo moderno, né? Não foi um fenômeno do mundo antigo, né? Então a escravidão por critério racial é um fenômeno do mundo moderno, não é um fenômeno do mundo antigo. No mundo antigo não importava a cor de pele, você podia ser loiro, do olho azul e ainda assim se tornar escravo. Tá? A escravidão ela ocorria, grosso modo, por os seguintes motivos. Primeiro, dívidas, né? Então a pessoa não conseguia pagar uma dívida, ela se tornava escrava. E o segundo motivo principal aí, a guerra. Então a pessoa participou da batalha, perdeu a batalha, virou prisioneiro de guerra, foi colocado como escravo. Os escravos eles eram apenas considerados animais de carga, animais para trabalho. Era assim que eles eram enxergados. Eles não eram enxergados como pessoas. Eles não eram enxergados como, embora fossem pessoas, ninguém os considerava pessoas. Eles eram considerados objetos, podiam ser vendidos e tratados da forma como o seu senhor bem desejasse. Né? Quando se instaura a república, então, deixa de ser uma monarquia. Mono é de arquia, né? A cabeça, poder. Então, quando o poder deixa de pertencer a apenas uma única pessoa, apenas uma única família, a família do rei, e passa a ser república, república vem de coisa pública. Significa que todo o aparelho de Estado, todo o sistema de poder, os cargos, os funcionários públicos, as instituições, as construções, as ruas, tudo aquilo que é construído pelo Estado não pertence a uma pessoa, mas pertence a todos, ao público. Né? Então, se instaura uma república. E essa república ela é instaurada pelos patrícios. Né? Lembrando que nesse primeiro momento, esse todos que eu acabei de falar significa cidadão. Tá? Então, numa república, as coisas públicas pertencem aos cidadãos e não a uma pessoa particular. Então, numa república, as coisas pertencem aos cidadãos. Então os patrícios estabelecem, eles que eram cidadãos, estabelecem a república e têm o desejo de ampliar o poder da cidade. E para ampliar o poder da cidade, então, eles precisam aumentar o exército. Como aumentar o exército se apenas poucas pessoas serviam o exército? Né? E servir o exército era uma condição de cidadania na época. Então, eles passam a chamar os plebeus para servir o exército. Mas sem dá-los condições de cidadania, sem colocá-los dentro da lei. Os plebeus logo percebem que, poxa, a gente vai lá morrer pela cidade e não vai ganhar nada com isso. Então, os plebeus começam a usar de várias estratégias, às vezes se revoltar, porque afinal de contas, na medida que eles entravam para o exército, eles ganhavam uma arma, um escudo e uma armadura. Né? Então, agora dava para se revoltar contra os plebeus, coisa que antes não tinha. Né? Como é que você vai se revoltar contra uma pessoa armada se você não tem arma nenhuma? Né? Então, eles começam a se revoltar. E outras estratégias que não exigiam nem a violência. Era simplesmente, tudo bem, vamos à batalha. E eles chegavam lá na hora do vamos ver da luta, e eu não vou lutar. Deixa que os patrícios... Né? E os patrícios, então, diante dessa atitude dos plebeus, começaram a ter de ampliar a concessão
da cidadania. Uma das primeiras medidas tomadas então, foi a publicidade das leis. Então, as leis que antes eram de conhecimento apenas dos patrícios passaram a ser publicadas aí, né? E aí o mais famoso aí são as 12 tábuas das leis que ficavam na frente do Fórum Romano. Assim, todo cidadão de Roma sabia quais eram as leis da cidade, então quais eram seus direitos e quais eram seus deveres, né? A partir de então foram surgindo outras leis, né? Como foi permitido o casamento entre plebeus e patrícios, a escravidão por dívidas foi abolida, até chegar ao ponto em que a escravidão de um romano foi abolida. E aí os plebeus atingem uma condição de cidadania plena, né? E passam inclusive a participar do Senado, chegam a mesmo a virar cônsul, né? Então, na medida em que Roma expande o seu território, acaba tendo de fazer concessões aos plebeus, e os plebeus se tornam tão cidadãos quanto os patrícios, né? Então, ao pensar essa história de Roma, a gente entende o que é cidadania. Até mais, galerinha!